51, 81, 54, eu vou anunciar que na quarta-feira tem conexão primeiro passo. Eu já vou passar aqui para ti. 81, 54, 75, 65. Tu foi a carazinha? Fui nesse ano aí, ó, 2013. Ah, Eu estava lá. Não foi hoje? Estamos de volta, sempre lembrando que nós estamos falando em rede. O Metropolitana Repórter é Porto Alegre, Canoas e Cachoeirinha. E hoje, gente, excepcionalmente... Aliás, nós tivemos uma semana aí que nós estávamos com problema na nossa câmera, né? Foi uma semana sem câmera e o pessoal tudo entrando aqui no Facebook, falando, nós queremos ver e tal. E naquela semana a gente até pôde fazer o que a gente quis aqui, não tinha problema nenhum. Ninguém falava nada, né? Aí depois voltou a câmera. Bah, né? cara do Aí, Simone, sabe que aí nós nós- tentaram fazer, eu não tava aí, não sei nada. Aí depois voltou a câmera, ficou todo mundo quietinho e tal, aquele negócio todo, né? E agora, hoje nós estamos trocando as internets e aí só amanhã a internet. Mas tudo bem, hoje vocês têm que correr pro rádio e ouvir no rádio, tá bem? Legal. Jerusa, boa noite. Olá, boa noite, Tony, boa noite, ouvintes. Pois é, Jerusa, novidades? Por novidade, porque a minha com cursos, palestras e viagens. Fico muito honrada pelo Ronan ter aceito o convite aqui de estar conosco nessa noite na Rádio Metropolitana. O Ronan Mairesse é coach esportivo e executivo. É membro do grupo de palestrantes do Roberto Chiniachiki e faz parte do Instituto Gente. O Ronan é palestrante nacional e internacional. Tudo bem? Boa noite, Ronan. Boa noite, Jerusa, e a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana, o Tony que está na mesa aqui, o Simon. É um prazer estar com vocês aqui nesse momento. Obrigada, Ronan. Sabe que eu fico muito honrada, assim, realmente, de verdade, porque tu é uma pessoa que eu admiro, já te falei isso pessoalmente. Poxa, obrigado. Eu tive o prazer de conhecer o Ronan no Conexão Primeiro Passo 2016, que foi um mega evento que aconteceu no Teatro da Fevale, em abril deste ano, onde o Ronan palestrou ao lado dos maiores palestrantes do Brasil, como o próprio Roberto Chiniachiki, Bel Pesce, Clóvis de Barros Filho, Gustavo Cerbasi. E desde lá eu procurei o Ronan nas redes sociais e procurei entrar em contato com ele, me aproximar dele, porque assim, de todos os palestrantes eu até escrevi assim, você foi o que eu escolhi, foi o que eu mais me identifiquei com o meu jeito de dar palestras. E é legal assim quando a gente identifica em alguém, né, a humildade e o jeito simples de passar conteúdo, que é sempre o que eu busco fazer. Então eu tenho assim no Ronan uma grande referência e ele está presente aqui hoje com muito orgulho para a minha pessoa e com certeza para a Rádio Metropolitana também. Aproveitando, na quarta-feira eu estarei entrevistando o pessoal do Conexão Primeiro Passo, que é a empresa idealizadora do Conexão Primeiro Passo 2016. Próxima edição será em outubro na cidade de Curitiba. E eles estarão aqui comigo na quarta-feira falando sobre os eventos. Então, Ronan, eu quero que tu nos conte coach esportivo e executivo. Nós estamos chegando perto das Olimpíadas. Sim. Né? E eu vi um depoimento de um coach teu, que é um atleta, que deu lá uma reportagem, eu vi um vídeo ali em rede nacional, né? Te elogiando, Sim, te na Band Esportes. que tu deixava ele em estado de flow. Sim. E ele muito agradecido, né? Repetiu até teu nome e eu acho muito legal isso. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho pra gente como que é esse trabalho de coach esportivo. Bacana. Eu sou um apaixonado por esportes desde cedo. Joguei em escolinha de futebol, enfim, e trabalhar com atletas é uma coisa que eu gosto muito. Às vezes o pessoal pergunta, Rona, se você ganha grana trabalhando com atleta, vou dizer que muitas vezes a gente não ganha o que a gente merece, mas o prazer de estar trabalhando com eles, com pessoas disciplinadas, com pessoas que quando colocam um objetivo, correm atrás e buscam sem arrumar desculpas, eu vou dizer que eu teria que pagar para ser coach deles. Sim. Porque é muito bacana você estar ao lado deles e aprendendo como funciona o mindset, a cabeça de um atleta no momento que ele vai buscar uma medalha, vai disputar uma partida, até mesmo agora na Olimpíada. Então, é isso que é gostoso. Legal. Tu pode falar pra gente, assim, quem são os atletas que tu tá
acompanhando no momento? Então, Posso. Olimpíada? Agora, no momento, estou trabalhando com o Hugo Oyama, que hoje é um dos recordistas de participação em Olimpíada. Ele é o técnico da seleção brasileira de tênis de mesa. É um dos caras mais legais, mais queridos que eu conheço. Estou ajudando ele na questão da liderança da equipe de tênis de mesa. Inclusive, amanhã de noite tem sessão de coach com ele. E estou trabalhando agora com o Gideone Monteiro, que é um dos melhores ciclistas do país. O Brasil estava há 24 anos sem se classificar para uma Olimpíada no ciclismo. O Gideone conseguiu a vaga, está trabalhando forte. Nós temos uma meta de ser top 10, um dos 10 melhores. Só que nós começamos a trabalhar faz 3 meses. E até o próprio Gideone me confessou recentemente que se nós tivéssemos começado a trabalhar lá atrás, no início do processo olímpico, do ciclo olímpico, ele disse que com certeza ele seria medalhista. Mas tudo é possível, né? Nós temos aí exemplos de muitos atletas que não chegaram como favoritos para ganhar uma medalha e ganharam a medalha olímpica. Então, se tudo no dia estiver conspirando a parte técnica, física, psicológica, que eu trabalho muito, e ele estiver bem taticamente, é possível, então, a gente ganhar uma medalha sim. Que legal, o Gideone foi o atleta que fez essa entrevista, né? Exatamente, acho que foi quinta-feira da semana passada, né? Eu comecei a receber mensagens no Facebook, via WhatsApp, parabéns Ronan, o atleta falou de ti. Aí eu, puxa, fui atrás do Hugo e do Gideone, descobri que foi o Gideone. E foi bacana porque o próprio repórter da Band, né, questionou ele. Então ficou 1 minuto e 20 vezes falando do meu trabalho e como está sendo importante para ele e para a apresentação da Olimpíada. Como é o nome dele mesmo? Fala aí pra nós. Isso, foi bem legal, foi bacana. Bem legal. Falando na tua rede, que o pessoal começou a te mandar mensagem, tu tem um Facebook e uma página lá que tá bombando de seguidores e amigos, né? Quantos seguidores tu tem na tua página? Ronan Mairesse, coach esportivo e executivo. Hoje, 34.256 pessoas. Legal, quando Tá. eu crescer eu quero ser como você. E no meu perfil do Facebook eu tenho 5 mil amigos e mais 10 mil seguidores. Agora, por exemplo, tá bombando, né? Eu botei Quantas transmissão. pessoas estão online, hein? Eu não tenho como ver. 31 pessoas online, tá o Jair, tá o Luiz, tá o Alex Primo, a Letícia, o Dione de Oliveira, a Casa de Carne Santos, Legal, o seu legal. Décio, que é o meu sogro ali me assistindo também. Tem que ajudar, né? Claro, Todo mundo claro, ajudando. os parentes Ser não assistido podem pelo sogro é importante. Importante, importante. Até estou aqui com se o meu sogro estiver vendo, deixa eu ver se eu vejo, se eu consigo colocar a Daiane. Daiane. Dá um oizinho, Dá um oizinho ali, Daiane. Dá um oizinho pro A papai. Daiane lá atrás, né? Então, tá junto comigo aqui na entrevista. Legal, Ronan. Tu tens LinkedIn também, né? O pessoal te acompanha pelo LinkedIn. 9 mil Quais pessoas. Quais outras redes sociais que tu usa, Ronan? Uso o LinkedIn, tem 9 mil pessoas, né? E o Instagram, em torno de 6 mil. Trabalho no Twitter também, mais 3 mil pessoas. Porque é importante você estar relacionado, né? Sim, sim, claro. Você tem que deixar o De rastro. todas essas redes, uma delas sou eu. Ah, Todas perfeito. essas, assim. Todas. Ronan, conta pra gente. Como é que começou o teu trabalho assim com o China Chique? Como é que é pra ti fazer parte desse time que é considerado um time de um grupo um dos maiores palestrantes do Brasil, né? Como é que é pra ti hoje fazer parte do Instituto Gente? É uma sensação de vitória, uma sensação de muito orgulho, porque você imagina, ao longo desses 5 anos que o professor Roberto, chama ele de professor, Sim. ele treinou novos palestrantes, em torno de 5 mil palestrantes passaram, e eu faço parte de um grupo seleto de poucos palestrantes, Sim. junto com o Márcio Silva, a Priscila de Sá, enfim. São mais ou menos quantos, Nani? Hoje, a equipe de especialistas são formadas por 4 pessoas. Aí nós temos duas meninas que entraram agora recentemente, né? Então nós estamos passando para 6 pessoas, né? Entendi. Especialistas. Então é uma briga muito grande fazer parte desse grupo. E eu sou o representante aqui do Rio Grande do Sul do Instituto Gente, né? Sim, muito legal. Deve ser uma honra grande, Bar. Realmente. Ronan, eu vi que tu estás com a agenda de palestra bem lotada, né? Tu deu palestra quinta, sexta, Isso. sábado. Quinta-feira eu fiz uma palestra na Conta Associação pra nós. Comercial de Gravataí, em torno de 250 pessoas. Cheguei em casa à tarde, acordei cedo, já fui para Passo Fundo, onde eu fiz uma palestra para as farmácias São João, de tarde. E no sábado participei do congresso de liderança e vendas chamado Sábado Campeão, em Passo Fundo, pela Liderar Educação. Eu, o Ricardo Lemos, que é outro colega nosso, o Gabriel Carneiro e também o Teva. Fizemos uma palestra então lá para mais de 300 pessoas. Foi muito bacana. O Eduardo Teva estava junto. Ah, legal. E tu deste uma palestra
sobre vendas em tempos de crise, ali no Isso. fim de lojas de Gravataí, né? Uhum. Eu acho um tema bem pertinente nesse horário e acredito que temos bastante gente aqui do comércio local nos ouvindo. O que Uhum. tu poderia comentar para nós dessa palestra, Ah, desse assunto, deste tema? É eu- bem pertinente nessa época. Eu criei a palestra em cima de estudos que eu tive, inclusive, da crise alemã, da crise dos Estados Unidos, porque o brasileiro hoje está falando muito em crise, né? Fala-se muito em faturamento, gestão de pessoas em momentos de crise, e eu decidi então criar uma palestra para ajudar esses empresários e até mesmo os coaches que eu tenho, empresários, a superar esses momentos. Então, quando você olha uma crise, o principal fator que atinge é as vendas. Aí você para e pensa, poxa, mas por que as vendas? Por que nós não estamos vendendo nesse momento? Porque o povo está com um sentimento de medo. A crise nada mais é do que medo no futuro. Por eu ter medo no futuro, eu não invisto no agora. Então, quando você olha uma crise, ela tem que ser resolvida na frente de vendas, lá no setor de vendas, aonde nós temos que treinar vendedores, nós temos que criar novas estratégias, correr atrás desse cliente, se for preciso, para mostrar para ele que o nosso produto é bom e que realmente nós conseguimos dar a ele uma segurança para ver a carteira e comprar da nossa empresa no momento de crise. Então, quando você pensa em crise, geralmente a maior parte das empresas decidem, eu vou baixar preço. Nunca baixe preço. Essa é a solução? O que tu acha? Não, a solução é você fazer treinamento da equipe, preparar o pessoal para atingir o cliente de maneira mais direta. E, claro, o preço ele influencia. Só que antes de baixar o preço, o treinamento do pessoal é mais importante. Então a gente criou essa palestra para poder ensinar técnicas de como enfrentar esses momentos de crise, para poder então ter resultados melhores. Sim, sim. Legal. O pessoal anda meio apavorado aí no mercado de trabalho, Ronan, com essa questão do não prevista aí, Uhum. dessa crise, essa instabilidade, não se sabe ao certo o que vai acontecer. O que tu tem sentido aí? O Brasil começou a dar sinais de reação agora, né, na economia. Segundo um presidente de uma grande multinacional, ele disse outro dia para um grupo de coaches meus que essa crise é uma das piores que ele viu. E olha que esse presidente ele já trabalhou em vários países do mundo. E é uma das piores. Ele disse que as coisas vão melhorar, mas antes de melhorar, nós vamos passar por um período muito forte de instabilidade, e nós começamos esse período, se você perceber se o comércio, você conversar com alguém do comércio, foi de março até agora. Então nós vamos sentir essa crise muito até o final do ano, mas eu acredito que no ano que vem as coisas já vão melhorar e nós vamos conseguir ter resultados, o Brasil vai começar a crescer de novo. Me diz uma coisa, o que tu acha da questão política em relação à questão econômica? Isso, tu acha que essa crise ela foi agudizada por essa indefinição no cenário político? Tu acha que tem a ver? Agora, nos últimos 3 meses, sim. Imagina o seguinte, o empresário ele tá na dúvida de investir ou não investir. Aí você chega de noite em casa, liga a televisão, só fala de Dilma, ela cai, não cai, é petrolão, é desvios. Então o empresário ele deixa de investir, ele não quer colocar um dinheiro bom num negócio ruim e de repente sair perdendo. Nós temos o caso de uma grande multinacional de Passo Fundo, que eu tenho uma amiga que trabalha lá, eles investiram nos últimos 3, 4 anos quase 100 milhões de reais na empresa. E ela quebrou no final do ano passado, né? Uma empresa norte-americana. Então, as empresas nesse momento, elas não querem correr o risco, né? Porque o empreendedor não é aquele cara que arrisca, é aquele que arrisca com um risco calculado, né? Então, ele não tira dinheiro do bolso por medo da situação financeira, da situação política do país. Porque a nossa crise é uma crise política agora no momento, né? Então, o que esses governos que vem tendo no Brasil nos últimos 13 anos fizeram com o país, que fique de exemplo para que nunca mais a gente coloque essa gente lá para atrapalhar da forma que atrapalhou. Então, na realidade, a pacificação da economia vai ser muito em função desses próximos dias do mês de agosto. Então, definindo o impeachment da presidente afastada, o país, o cenário econômico vai respirar com mais tranquilidade. Vai respirar. Tu acha que tem esse efeito psicológico? Total. Eu que trabalho com a parte psicológica de atletas executivos, como é que funciona a tomada de decisão de uma pessoa? Toda comunicação que entra na nossa mente se transforma num pensamento.
Esse pensamento se transforma num sentimento, esse sentimento numa ação, e essa ação vai produzir um resultado. Se coloca no lugar de um empresário que está escutando que o Brasil não está bem, o Brasil não está crescendo, que a roubalheira está tomando conta do país. Ele começa a receber essa informação e começa a ter pensamentos: eu não vou investir. Se ele pensa que não vai investir, causa o medo. O medo faz com que ele haja com medo. E ele agindo com medo vai ter um resultado negativo. Então, no momento que o clima político... é o inimigo do empreendedorismo. O medo ele é um inimigo para todos nós. Então, o atleta, quando ele vai para uma final, se ele tiver medo, ele não entra em flow, ele não consegue performar da maneira que tem que performar. Então, hoje o Brasil não está crescendo porque nós estamos com medo de como vai ficar o país. Então, acredito que nos próximos dias se definam isso, nós tenhamos mesmo a saída desse governo que está afastado, e vai ser uma forma, então, de a gente respirar. Não sei como vai ser esse governo Temer. Isso aí eu não sou analista político, né, para dizer. Torço muito que dê certo. Mas... Bom, pelo menos a gente percebe que o governo Temer usa bem a mesóclise, né? Pois é. Encas, hipóclise e mesóclise ele sabe usar, né? Então tá, isso é uma grande coisa, né? Uma coisa importante do governo Temer agora foi a questão do grupo econômico, né? O grupo econômico é muito competente, então deu um pouco de ânimo para os empresários no Brasil. Ronan, aproveitando que tu falou sobre o estado de flow, que nenhum atleta consegue atingir um objetivo, nenhum palestrante consegue dar uma palestra bem sucedida, né? Mas para os ouvintes, para o pessoal que não sabe o que é o estado de flow, poderia comentar para a gente, por favor? O estado de flow é um estado onde as tuas habilidades e talentos, elas são executadas de uma forma tranquila. A todo momento nós temos uma voz interior que ela está dizendo se você é capaz ou não de realizar algo. E essa voz é o nosso crítico interior. Então, hoje mesmo, quando eu estava conversando contigo naquela sessão de coach, eu te perguntei qual é que é o teu maior adversário. Sim, aí você me deu uma resposta que era uma outra pessoa, né? E eu falei, olha, eu acho que não. O nosso maior adversário é o que está dentro da nossa mente. Porque no momento que aquela voz começa a nos questionar, nós não conseguimos executar a ação. E aí acabamos, então, não entrando em flow. Ficamos numa espécie de posição defensiva. Sim. E acabamos, então, não executando aquilo que a gente treinou. E a gente fica preocupado com o erro, né? Bah, mas será que eu vou errar e eu não posso errar? E agora o que eu vou fazer? E se eu esquecer? E se isso, e se aquilo? E aí não rola, né? Sabe, eu estudo com Suzy Fleury, né? Que é a maior psicóloga esportiva do país. Ela, desde a graduação, você foi aluna dela, né? Estudou ela. Ela na faculdade. Pois é, a Suzy que está me ensinando muito a técnica do coach esportivo de excelência, que é o dela, né? Sim. E para você ter uma ideia, nós temos hoje 14 mil pensamentos por dia. Tá, o ser humano, 14 mil pensamentos. Desses 14 mil pensamentos, nós temos 11 tipos de erros cognitivos, ou pensamentos disfuncionais. Então, por exemplo, quando um atleta ele vai competir, e ele começa, e será que eu vou conseguir? E se não der certo, ele começa a se questionar. Então ele vai executar a ação se questionando e com medo. Isso vai trazer ansiedade. O IC traz ansiedade, traz medo, traz preocupação, e ele acaba não entrando em flow e não consegue executar o que ele treinou. Então o flow nada mais é do que você treinar a mente para fazer aquilo que você treinou exatamente nos treinos e lá executar. E tem também a ver com aquela coisa que alguns coaches falam de silenciar o self-1? Exatamente isso, tá? Quando você olha a história do coaching lá atrás, 1960, Timothy Geithner, né, e Whitmore, né, eles perceberam que por que você tem um atleta que ele treina muito bem, chega na hora da ação, no momento da verdade, ele não consegue executar? Por que aquele atleta que... Rivaldo. Como? Rivaldo. Se apagava, não conseguia jogar, não conseguia interagir a tudo aquilo que ele estava acostumado, né? E eu lembrei aí de mim na prova de autoescola, fui passar na quarta ou quinta vez, porque eu fazia aula extra e o professor dizia, mas tu faz tudo certinho, tu não erra nada, tu não tem que estar pagando aula extra, tu tem que chegar lá e fazer. Gente, mas é inacreditável, eu entrava, quando ele dizia pode ligar o carro, eu nunca tinha visto, se me contasse eu não acreditaria, as pernas tremiam. E aí eu segurava as pernas e dizia, por favor, para de tremer, eu preciso dirigir. E as pernas tremiam.
Uhum. sabe? Uma reação corporal, assim, do nervosismo, da preocupação em ter que passar, que realmente me impedia de atingir o resultado. A ansiedade, nós temos a ansiedade positiva e a ansiedade negativa, tá? Então, eu a gostaria de positiva dizer é o friozinho na barriga. Você, agora eu estava conversando com o Gideone essa semana, foi sexta-feira, e ele está com ansiedade positiva, ele está esperando pela Olimpíada. Sim. Ele treinou 2 anos, mas um ciclo olímpico todo treinando, né? Para poder participar. Então, essa é uma ansiedade boa. O problema é a ansiedade negativa, que faz você tremer, mexe com a tua fisiologia. Tem atleta, por exemplo, vocês já devem ter escutado muito, o cara amarelou. O que é o amarelar? Deu uma diarreia nele e ele não entra em campo. Então, às vezes, tem jogador que antes de uma final dá um problema emocional nele, aí diz, não, ele está lesionado. Não, é mentira, às vezes está com diarreia, ele não está conseguindo segurar a pressão. Prova disso, nós temos o caso do próprio Ronaldo Nazário, em 98, Isso, né? 2000, até 2000, e o que aconteceu? O perfil psicológico do Nazário, do Ronaldo Nazário, era um perfil de não aguentar pressão, porque ele tinha na época 22 anos de idade, 22 anos, era a principal referência do país. Então, quando um repórter vinha entrevistar, vamos ganhar, Ronaldo, vamos ganhar, então ele entrou naquele jogo, anterior ao jogo, quando deu aquele problema psicológico nele, pensando, será que nós vamos ganhar? Será que eu vou conseguir? O nervosismo foi tanto que ele acabou mexendo com a fisiologia e deu aquele estresse dele, né? Deu aquele... Deixa eu só lembrar que o programa é o Metropolitana Repórter, que está no ar, aqui pelas ondas da 93.3 FM, e nós, a Jerusa está trazendo um convidado hoje, que é o Ronan Mairesse. O Ronan Mairesse, né, que é coach, né, e você pode nos ouvir diariamente pela 93.3 FM, né? E também a Rádio Metropolitana é a única rádio do Brasil sem aplicativo. Você coloca radiometropolitana.tk, só isso, radiometropolitana.no seu celular e já vai abrir direto, tá bem? É a única emissora de rádio no Brasil que não utiliza aplicativo para entrar no ar. Também nós temos a plataforma da televisão, tvmetropolitana.tk, também sem aplicativo. tvmetropolitana.tk, ao vivaço no ar. São 3 sites e o site geral. Há quanto tempo é coach? Eu sou coach desde 2010. Desde 2010. E se espelhou em quem? Como é que aconteceu? Como é que aconteceu? Eu tinha ouvido falar muito de coach, né? Mas eu comecei como palestrante, fazendo consultoria em empresas, e um dia me pediu fazer uma palestra, né? O meu cliente de Marau, Giovanni Canci. E eu me saí muito bem na palestra e ele me disse assim, Ronan, tu já disseram que tu é bom nisso? Eu falei, nunca. Aí eu entrei no Facebook, no Google, e procurei curso de palestrante e achei Roberto Chiniachik. Aí fui para São Paulo. E lá eu conheci um rapaz chamado Alex Rodrigues. Hoje ele é presidente da Academia Internacional de Coaching em Goiânia. E ele que me orientou. Hoje ele me fala o seguinte, Rony, eu vi que tu tinha potencial e tu precisava só de orientação. E o coach ia dar todas as respostas para você. E tu estudou? Qual é a tua formação? Eu não concluí minha formação acadêmica. Não concluí. Não tem nenhum não curso concluí. acadêmico. Eu tô louco para fazer psicologia e a própria Suzy Fleury diz, Ronan, se tu fizer psicologia, tu não entra no Comitê Olímpico Brasileiro, tu não entra na CBF, porque das prerrogativas, é diferente, né? O coach é um processo diferente de psicologia, né? Eu quero te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte, ficou muito mais fácil para ti, a partir de 2010, depois que tu te tornou um coach, essas novas plataformas de trabalho, tipo Facebook, WhatsApp, tu te aproximou de muito mais pessoas, mais pessoas te procuraram, sem dúvida, que talvez sem essas plataformas tu não tivesse talvez o mesmo êxito que tu tem hoje. Por exemplo, tu tá dentro do estúdio da Metropolitana e falando ao vivo. Quantas pessoas tem ao vivo aí? Agora tem 30 pessoas ao vivo, tá? Legal. O horário
23. Nós vamos ficar ao vivo até 23 horas, né? Mas o horário, Até 10 horas não é um horário bom. Se você coloca ali, novela. se você coloca ali o horário de 20 e 30, é capaz de vir 100 pessoas, 150 pessoas, Sim, né? sim. E essa é a minha primeira transmissão ao vivo. Eu não tinha usado a transmissão ao vivo ainda. Não, no rádio teu não. canal, nunca usou. Nunca usei no Facebook A da Rádio transmissão ao vivo. Metropolitana tem dessas coisas, sabe? A primeira vez das pessoas acontecerem aqui na Rádio Metropolitana. É a minha primeira rádio que eu participo, eu tenho um programa. Perfeito. Não, e a Jerusa traz aqui as melhores entrevistas, né? As pessoas de representatividade que, de uma forma ou de outra, são formadores de opinião, que nem tu, que é um jovem, posso dizer que é um jovem empresário, né? Coach é ser empresário também, né? Também, eu tenho uma carreira e eu tenho que administrar a carreira. Dinheiro, Quem empresário. cuida do dinheiro lá em casa é minha esposa, porque eu não sou muito bom com esse negócio de dinheiro. Ah, por isso que ele Então, trouxe a mulher que Então, tinha, ela é a né? pessoa que cuida. Eu é a questão, o meu foco é trabalhar com o desenvolvimento das pessoas. Então eu vou te dar uma boa notícia. 99,9% dos homens são assim também. E eu ia te dizer A mulher que tu cuida do comentasse dinheiro. aquela outra notícia. 1% é o doutor De Silvio fora disso. 99% também. O doutor eu Silvio ia te cuida perguntar. do dinheiro dele Eu mesmo. ia te perguntar em seguida, aquele número, aquele dado que nós estávamos conversando, 99% das pessoas no Brasil, No mundo. no mundo, São infelizes. são infelizes. Comenta sobre isso. Isso, eu fiz um curso numa importante empresa de coach do país, e o instrutor é um coach muito renomado, e ele, baseado em estudos, ele nos disse: 99% da população mundial é infeliz. Ele simplesmente disse isso, e eu corri atrás para descobrir o porquê, né? Por que o povo é tão infeliz? Porque não sonha, não tem metas, não tem objetivos. E quando tem objetivos, troca muito de metas, né? Então, outro dia, o professor Roberto falou para mim assim: Ronan, qual é que é o maior responsável pela infelicidade humana hoje? É o grande número de oportunidades. Porque tem tanta coisa para você fazer que você desiste muito fácil do que está fazendo. Então, você bota uma meta, um objetivo de montar um restaurante. Você trabalha um ano nesse restaurante, não ganha o que merecia, aí você troca. Aí você vai abrir uma distribuidora de água mineral. Trabalha um ano, não deu certo, você troca de objetivo de novo. Aí quando você termina a sua vida, lá na sua idoso, né? Aí você olha para trás e pergunta: poxa, e se questiona, eu não construí nada. Eu não realizei o que eu queria, porque trocou muito de ideia. Qual é o percentual? Segundo pesquisa, 99%. Pô, eu estou exatamente nesse 1%. Faz 36 anos que eu faço a mesma coisa. Só jornal, rádio e televisão, mais nada. Entendeu? Eu faço outra coisa. Então você é feliz. Porque felicidade não é colecionar dinheiro na conta bancária, né? Não. Então eu costumo dizer, uma frase até baseada no que Aristóteles fala: felicidade é você trabalhar no que gosta, amar o que você faz e ser um apaixonado pelo que você tem. Isso é felicidade. Então, colecionar dinheiro é bom, eu adoro dinheiro, mas fazer o que você gosta é mais bacana ainda. Bom, aí nós temos um jargão nacional. Isso não tem dinheiro que pague, né? Não tem. Felicidade não tem dinheiro que com pague. certeza. Bom, passou uma meia hora, nós vamos fazer um intervalo, 22h31. Renan ficar conosco aqui. Perfeito. Pessoal que está em casa, dá tempo de ir, que está te ouvindo agora, está te vendo, dá tempo de tomar uma água, voltar, sentar, espreguiçar, tal, dar uma caminhadinha. E convidar os outros colegas também para participarem desse bate-papo aqui conosco. Se quiserem fazer pergunta, podem enviar. Pergunta, não tem problema algum. Nós vamos fazer um intervalo e a gente já volta. Oi pessoal, desculpa aí, eu derrubei a câmera. O cara derrubou Eles estão escutando aqui, ó. Ó o pessoal ali, ó. Derrubou a transmissão. Que coisa. Tá. Legal. Oi pessoal, aqui ó, abraço aí ao Thiago, tudo bom Thiago? O Fábio lá de Horizontina, o Chico Montenegro, aqui ó, o Chico entrou, Chico entrou, a Jerusa mandou um abraço pra ti aí, Chico. O Ronaldo, o Anderson, o Leoni, o Solano, tá rindo né Solano, que eu deixei cair, Wesley Rosa, frase do Roberto, colecionar dinheiro na conta bancária, sou discípulo dele, não vou falar as frases dele, junto com as minhas, né? Bacana, gente, bacana. A Tassiara tá aí ainda? Tassiara... O Vanderlei, um abraço ao Vanderlei, Flávio, grande Flávio lá do Rio. Flávio, estarei no Rio quarta-feira, posso no aeroporto. Vamos falar pelo WhatsApp depois, tá? O Wesley Lopes,
Grande Vanderlei de novo. Simone Lucena. Oi, Simone. Tô acompanhando teus vídeos no... Simone acima ou não? Não, Simone Lucena. Tá arrebentando teus vídeos, hein? Parabéns. Viviane Alves, lá de Taquari. Sidney Júnior. Isso, vou pro Rio, Sidney. Casa de Carne Santos. Olha a Daiane ali, Casa de Carne Santos, ó. Tá? Oi, Tassi. Tassi, nem deu bola pro cara lá, tava querendo aparecer, mas faz parte da vida. Tem gente que é carente mesmo, Tassi, nem te preocupa. Um abraço, Viviane. Saudades de ti também, Tassi. A Tassi foi meu primeiro braço direito no ramo de palestras aí. Marcelo Cerveira, um abraço. Antônio Souza da Silva. Será que é o Antônio policial rodoviário? Só responde aí se é o policial rodoviário. Meu grande amigo Antônio Souza, o Souza. Paulo Joel, tô indo amanhã para Tapejara, vou dar um pulinho lá, tá, Paulo? Sidney, eu vou de manhã bem cedo, Sidney, pro Rio de Janeiro, mas volto no mesmo dia, tá? Vitor Stein, nossa, o pessoal tá bombando aqui, né? Tá? A Tassiara tá te mandando um beijo, Daiane. Que bacana, legal. Isso aí, gente, tá bacana, tá bacana. Tá bacana, legal. Legal. Daí tu sempre vai lembrar, minha primeira transmissão ao vivo foi lá na Rádio Metropolitana. Eu faço muito webinário, mas transmissão pelo Facebook foi a primeira. Que tu faz. Eu sou muito preguiçoso para gravar vídeo. E tudo. Então, tu fez um webinário com a Camila. Sim. Então, eu pensei que tu direto tava no Eu aceito uma água. Grande Souza, eu achei o Pedro esses dias, vou tomar um café com ele lá, tem que tomar contigo também. Oi, Alberto, tô voltando pro Japão em abril do ano que vem, tá? Eu vou voltar pro Japão. Só procurar lá o Mário. Oi, Vitor, um salve pra ti. Cleiton Diego Lunardi, lá de Descanso, Santa Catarina. Tem que fazer o briefing do meu site, hein? César Galindo. Te adoro, mestre César. A Daniele, lá de São Vicente do Sul. Beijão, Daniele. Eu acho que é a Dani de São Vicente. Fala aí que você é de São Vicente. Ó, o Pedrinho tá olhando aí, ó. Eu tô com a audiência até do Pedrinho em casa me assistindo. Quem é o Pedrinho? O meu filho, 5 anos, tá na Casa de Carne Santos. Pessoal, já vai começar de novo aqui, tá? Um abraço, Clédia. Tu baixou todo o retorno? Marcelo Tabaí. Um pouquinho, porque o pessoal tá ouvindo lá na... O Ronan tava no carro ali escutando vocês quando eu cheguei. A Daiane tava adorando. Tu sabe, nós tava falando aqui de política, teve uns que sentaram o pau ali, né? Aham, sim, mas faz parte, né? Sentaram o pau que não... Defendendo o PT. defendendo. Não, defendendo o PT acontece. Opinião é importante, né? Enfim. Não, mas é por isso que tem o programa, né? Sim, questionar. Porque antigamente aqui no Rio Grande do Sul tinha um programa que falava sobre política que era o Conversas Cruzadas, né? Feito pelo Lazier, né? Só que Lazier foi embora, né? É senador, né? Sim. E agora não tem mais nenhum, só o nosso agora. Ele mesmo, o próprio senador, entrou aqui no programa, falou, Tony, vocês ficaram com o meu espaço aí no Rio Grande do Sul. O Lazier. Sim, a gente fala toda a bancada gaúcha, né? Os senadores falam todos. Legal. Fala, Mas eu não tenho essa questão de partido. Eu acho que o partido agora que entrou, no partido que estava administrando, o governo estava administrando, estava muito ruim. Porque eu voto na pessoa. Por exemplo, eu sou um cara que sou apaixonado pelo Livio Dutra. Pela pessoa do Livio Dutra. Humildade, carisma. Como também eu gosto muito do Fernando Henrique Cardoso. Então não tem um partido assim, né? O que eu vejo é que o governo PT dos últimos anos aí foi terrível. Destruiu o país, né? Um abraço, Cleverson. Alex, chegou agora. Pessoal, já vamos começar ligeirinho aí de novo. Vamos no intervalo aí. Mano, eu vou te perguntar sobre um tema de palestra preferido. Já passou o Buda? Deu, então Tá. O pessoal não tá fazendo pergunta aí? Pessoal, pode fazer perguntas. Façam perguntas sobre coach esportivo, coach executivo, liderança, vendas. Podem fazer perguntas que eu vou selecionar algumas para perguntar. Responder aqui ao vivo na rádio. Pois é, Thiago, Olívio, eu sou fã do Olívio. Estive na Bossoroca palestrando esses dias, né? E o pessoal lá adora muito o Olívio, né?
Wesley, Goiânia. Vou estar palestrando em Goiânia em outubro, no ICT. Maior evento de coaching do país. Wesley. A sua infraestrutura de eventos. Você me consegue uma caneta e um papel só para mim anotar as perguntas deles, caso vier? Que vai passando aqui, a gente não tem como ver. Falou agora deve ser. Ai, tá me dando cãibra aqui. 2122, Canoas Parque Hotel, www.canoasparquehotel.com.br. Voltamos a apresentar programa Metropolitana. Obrigado, Sidney. Vai começar aqui de volta. Estamos de volta aqui pela 93.3 FM, para a rede, né, metropolitana, rádios Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha. O programa é o Metropolitana Repórter. Eu quero dizer que nesse final de semana a Rádio Metropolitana teve várias atividades. Dentre elas, cobrimos sábado o Gustavo Lima, né? Que tivemos aqui, inclusive, os ingressos sendo sorteados, né, aqui na rádio. E no domingo nós tivemos a cobertura da Larissa Manoela. Lá no PEPS. Tivemos a cobertura também. A rádio foi muito falada lá nesse evento, né? E nós queremos agradecer a audiência que nós tivemos no sábado no Gustavo Lima, até porque o cantor que abriu o show do Gustavo Lima é um canoense, né? É o Rodrigo Ferrari, que abriu o show do Gustavo Lima, e nós aqui distribuímos ingressos para o show. E no domingo nós tivemos também a menina que foi entrevistada ao vivo direto de São Paulo, Larissa Manoela, que é o fenômeno na internet. Tu comentaste ali sobre a questão de formação. Eu sei que tu tem muitos cursos, que tu te dedicou e te preparou em muitos cursos para te ter o conhecimento que tu tem, para te estar preparado e fazer parte do time antes do Roberto Chique, fazer parte do Instituto Gente, todo o conhecimento e preparo que tu tem hoje. Conta pra gente um pouco atrás de quais cursos que tu fez, assim, os cursos mais legais na tua opinião, que mais te agregaram, quantos anos tu ficou estudando, como é que foi isso daí, essa preparação técnica? Ótima pergunta. A gente, desde 2010, participei de pelo menos uns 50 cursos, Jerusa, cursos de coaching. Eu posso dizer que eu fiz todos, cursos de coaching.
Tenho clientes e atletas, por exemplo, que têm resultado com o meu trabalho. Então, eles fazem, são a prova de que o meu trabalho dá certo. Sim. Tá? Então, isso é o mais importante. Mas se eu for colocar o que eu investi, nem dá para falar aqui ao vivo quanto eu investi em cursos. A Daiane que está aqui sabe onde a gente quer financeiramente, mas nós estamos caminhando para isso. Porque tem que investir muito em desenvolvimento, muito em curso para poder estar ativo no mercado. Eu sempre digo assim, né? As pessoas querem muito sucesso, querem muitos méritos, mas nem todos estão dispostos a pagar o preço, né? A chegada é muito legal, mas o que apenas uma graduação, um certificado, um diploma vai ser porta para alguma coisa, né? E só o certificado, se tu não sabe apresentar, se tu não tem o conteúdo e aplicabilidade, o próprio mercado não te aceita, te elimina. Tu concorda comigo, Ana? Concordo. Quando o Jim Collins ele estuda as empresas feitas para vencer, e até ele tem um livro que ele fala, o nome do livro é Como as Gigantes Caem. E ele descobriu que o fator que faz hoje uma empresa cair, o que faz um profissional despencar na carreira é o excesso de autoconfiança, é a arrogância, é a falta de humildade. Então, quando você estuda os grandes líderes da história, eles têm um perfil em comum, a humildade. Só que humildade não é fraqueza. Humildade é você ter um objetivo, saber que tem que definir prioridades, mudar comportamentos para chegar aonde deseja. Tá? Isso é humildade. Então, no momento que você está em cima do palco, você tem que mostrar humildade para a plateia para haver uma identificação. Mas quando você está explicando o seu método, não existe humildade. Você está ali para ensinar, para mostrar como fazer. Humildade é quando você desce do palco e senta na cadeira para escutar o palestrante que Nacional se abraçar, não. Então, hoje em dia não precisa ser uma palestra motivacional, a gente fazer loucuras lá, mexer todo mundo, né? É importante também tu não adianta aplicar a dinâmica, né? De monte, fazer o pessoal se agitar. Porque é o que eu sempre digo. Tu sabe que eu digo assim, Ronan, pros meus clientes às vezes. Chega final do ano, eles querem uma palestra motivacional. Legal, eu curto, mas eu explico, né? Que não vai fazer um milagre. Que o ideal seria um programa de capacitação onde todo mês eu pudesse estar lá para estar trabalhando para que as coisas aconteçam.
também ele tem que trabalho, assim, na relação com a imprensa, por exemplo, não faz parte. Né? Nós temos coaches que trabalham justamente essa questão de entrevistas. Eu tenho, por exemplo, um amigo chamado Márcio Silva, um coach que é do Instituto Gente, que ele faz coach para entrevistas. Ele prepara você para dar entrevistas. Sim. Tá? Não, porque, sabe o que é que está precisando um coach para dar entrevistas? O prefeito do Rio, Tony. Ah, esse seria bom. Olha o que ele falou para os caras lá da Austrália. Que só faltou o canguru? Ele disse assim, mais cedo, em entrevista coletiva, a Paz comentou as reclamações do país e disse que estava quase botando um canguru na frente do prédio deles para tal essa aí. Aí em resposta, Cara, completamente despreparado. Compartilha. aí em resposta o australiano disse assim, não precisamos de cangurus, precisamos de encanadores para dar conta dos vários lagos que encontramos nos apartamentos. Bem, eu só queria lembrar que Não, eu peguei o gancho porque eu tinha separado essa notícia que era muito engraçada, eu tinha que falar. Metropolitana Repórter vai até às 23 horas e esse programa, Renan, ele volta amanhã, tu vai poder, aonde tu estiveres, por Ótimo. aí, né? Ele volta amanhã das 7 da manhã até as 9 e depois à tarde das 17 até as 19 horas. Ele volta, né? Em reprise, para que as pessoas que de uma forma ou de outra não tiveram a oportunidade de ouvir hoje, grandes empresários transforme, digamos assim, água em vinho. Um exemplo. Através das Que dá pra palestras, fazer. né? O coach palestra é uma coisa totalmente diferente. Eu comento isso porque é o seguinte, nós temos 3 minutos para encerrar o programa, e logo em seguida vem a Voz do Brasil, no perfeito. retorno vem a Voz do Brasil, e aí corta o reprise, programa. Isso, então 1 minutinho para cada um para encerrar, Tá. e Eu depois vai gostaria pro Dr. então que Silvio. tu falasse pra mim, Ronan, sobre o mercado de coach no Brasil em 30 segundos. O mercado de coach no Brasil tem mercado para quem é bom. Quem não estuda, quem é livro grosso, eu me
Brasil um país de campeões? Ronan, agradeço a tua participação aqui conosco hoje. Realmente, mais uma vez, digo que estou muito honrada e agradecida pela tua participação. E gostaria de ter outra oportunidade contigo, porque o tempo foi curto, tá? Se tu puder vir numa outra oportunidade, a gente marca. Muito obrigada. Com certeza. Obrigado a vocês, o Tony, ao Simon, pela oportunidade. Bom, é isso, meu caro Tony, Jerusa, meu caro coach aqui do meu lado. Foi muito bom ter falado com vocês. Desejar uma boa noite aos nossos ouvintes da noite, um bom dia para os nossos ouvintes da terça pela manhã e uma boa tarde para os nossos ouvintes da tarde de terça. Lembrando sempre que o Metropolitana Repórter volta às 21 horas aqui